Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos hoje a mais um vídeo da nossa playlist de estatística. E no vídeo de hoje, o projeto que nós vamos desenvolver hoje é um projeto sobre a ruína do apostador. Então, pessoal, antes da gente entrar na resolução mesmo, o que que a gente vai precisar fazer, primeiramente vamos entender o que seria a ruína do apostador. A ruína do apostador basicamente é uma um grande número de testes ou um grande número de jogadas de apostas, né, que determinada pessoa realiza e a gente vai ver como que cada uma desses casos isolados vai interferir no resultado final. Ou seja, por exemplo, imagine que alguém vai apostar, por exemplo, em um cassino, algo do tipo, numa máquina mesmo, normal, que ele coloca a ficha e ele joga. Ele tem uma probabilidade ali meio 50-50, né? Porque a gente não sabe até certo ponto como funcionam essas máquinas, ou se ela tem algum tipo de programação para isso. Então, ou o resultado dele, ou ele ganha ou ele perde, não tem um meio termo nisso. Então, assim, vai funcionar com essa ideia. Então, assim, por exemplo, o nosso apostador, ele vai jogar uma vez. Se ele conseguir, vamos dizer que ele soma um na conta dele. Se ele perder, ele tira um da conta dele. Então, a gente quer ver, por exemplo, dentro de, sei lá, 10 jogadas, quanto que foi o saldo dele. Ele perdeu muito, ele ganhou. Então, com isso, essa é a ideia de um caso isolado. Nesse estudo em específico que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar pegando uma amostragem muito maior. Então, assim, é um número muito grande de testes e é um número muito grande de vezes que esse teste vai acontecer. Então, por exemplo, assim, o teste pode acontecer, por exemplo, 7 vezes, só que a gente quer realizar 100 cenários, então são 700 vezes que vai jogar para ver como que qual foi os valores, em que determinada faixa aquilo ocorreu, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui certinho o que que fala que a ruína do apostador consiste em uma sequência de testes ou provas de Bernoulli, que mais para frente eu vou explicar certinho o que é isso, são possíveis ganhar ou perder. Ele não existe um meio termo, ele só consegue ou ele ganha ou ele perde, não tem algo de meio termo. É definido a probabilidade dele ganhar ou dele perder. Então, por exemplo, se a probabilidade dele é 60% de chance de ganhar, 40% de chance de perder, porque é sempre 100 menos a probabilidade de sucesso. Aqui, o apostador começa com um saldo inicial e após N testes ele terminará com um saldo final. É isso que eu falei aqui. Por exemplo, ele começou com 10. Ele apostou e ganhou, ele aumenta 1, então ele vai para 11. Se ele apostou e perdeu, cairia 1, então ele iria para 10, por exemplo. E a gente quer ver no final desses testes qual foi o saldo final dele. Opa, pessoal. Mas isso aqui basicamente ele está abrindo o código aqui, mas dá para funcionar normalmente aqui. É, aqui na repetição, né, com o intuito qual a probabilidade de terminar tudo certinho, igual eu havia explicado anteriormente. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a gente pode pensar que assim, isso é algo muito trabalhoso, né? Porque afinal de contas a gente teria que realizar bastante vezes esse teste, né? Mas existem, lógico, uma forma trabalhosa e uma fórmula mais rápida para a gente realizar isso, que seria a binomial, que eu vou logo logo eu vou mostrar para vocês o que seria uma binomial. Mas vamos lá. O nosso professor, ele desenvolveu esse código aqui para a gente determinar quais seriam os nossos valores. Ou seja, esse código aqui, ele dá a quantas simulações, quantos testes, a probabilidade, o saldo final mínimo, o saldo final máximo. Ou seja, por exemplo, além de tudo, não é interessante, por exemplo, a gente ver se é um saldo alto. Mas, por exemplo, assim, a gente quer ver uma faixa de resultado. Então, por exemplo, assim, se a faixa de resultado, por exemplo, for entre 5 e 10, a gente quer, tipo assim, um saldo final vai ser considerado válido se ele ficar nessa faixa. Por exemplo, se ele tirar com 4, a gente não considera. Do mesmo jeito que se ele tirar 11, que é mais do que essa faixa, a gente também não vai considerar. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou rodar esse teste aqui por curiosidade, mas os números aqui eles já são travados já. O teste que eu realizei antes para ver o meu RA vai ser os mesmos valores que vai sair agora, que seria esse aqui, ó. A gente vai ter que realizar 91 testes
4.021 vezes. Essa aqui é a nossa probabilidade de sucesso, ou seja, quase 63%. E a gente quer um saldo final entre 8 e 37. O valor precisa estar aqui nesse meio tempo, certo? Então vamos lá, pessoal. Como vocês puderam ver, tanto o código aqui, ele já tá. A gente vai desenvolver isso em Python, porque é bem mais tranquilo da gente entender, da gente realizar o desenvolvimento. Mas antes, pessoal, eu quero mostrar o que seria essa questão da binomial. Então vamos lá. O que é a binomial propriamente dita? A binomial nada mais é do que uma fórmula que auxilia a gente na resolução de testes que envolvem esses seguintes itens. Esses seguintes itens eles precisam ocorrer, senão não se trata de um caso de binomial. A gente não consegue usar binomial para chegar nesses valores que a gente quer. Então vamos lá. O resultado é completamente determinado por chance do mesmo ocorrer, ou seja, aleatório. Ou seja, é aleatória a chance dos números lá, entendeu? Então, assim, o resultado final ele é aleatório. Tipo assim, ele não tem um número que já soma ou algo pré-determinado. Não. Qualquer valor pode ser aceito. Somente dois possíveis resultados, como eu falei para vocês, que é o nosso caso. Ou ele ganha ou ele perde. Não existe um meio termo. Todas as tentativas possuem a mesma probabilidade para um resultado em particular. Ou seja, as tentativas ou realizações de experimentos são independentes. Se eu jogo a moeda, por exemplo, uma cara e coroa, e ela dá cara, o próximo resultado, independente se deu cara ou coroa, ele não vai ser influenciado por isso, entendeu? Então, é independente cada movimento, cada ação que a gente faça. Existe uma probabilidade de sucesso constante de cada tentativa, novamente, que é o nosso caso. Como eu mostrei para vocês que o nosso caso é quase 0,63%, 63% quase. O número de tentativas é um valor fixo, inteiro e positivo. Novamente, como é o nosso caso, como eu mostrei para vocês no conforme eu rodei o programinha lá desenvolvido pelo professor. Mas aí, para ficar mais claro mesmo, vamos ver, por exemplo, dois casos simples do que pode ser, a gente pode pensar na binomial. Por exemplo, a binomial a gente pode pensar como o lançamento de uma moeda. Ou ela dá cara, ou ela dá coroa. Não existe um meio termo, não tem como ela dar meia cara ou meia coroa. Não, ou ela é um ou ela é outro. Não existe uma coisa no meio disso. Do mesmo jeito que o verdadeiro e falso, o sucesso e o fracasso. Se uma coisa é verdadeira, ela não é falsa e vice-versa, entendeu? Se ela é verdadeira, ela necessariamente tem que ser falsa e vice-versa. Se ela for falsa, ela não pode ser verdadeira. Então, é bem esse valor, a gente pensar na questão, no valor lógico. Ou ele é um ou ele é outro. E são sempre dois, não existe mais do que isso. Certo, pessoal? Então, agora vamos ir diretamente já pro Python em si, para a gente entender como que vai funcionar essa brincadeira. Porque, antes de mais nada, eu esqueci de comentar, vamos ver o que o professor ele pediu para a gente fazer. Ele quer que a gente gere um gráfico com todas as simulações, com esses valores aqui que a gente obteve, a gente realizar o cálculo da probabilidade, ou seja, do resultado final cair nessa faixa de valor aqui, que no meu caso é 87, através da distribuição binomial, e o cálculo da probabilidade através da contagem de cenários favoráveis pelo cenário total. Ou seja, a gente vai fazer um gráfico que mostra todos os testes possíveis. A gente vai fazer a conta pela aproximação, pela binomial aqui, que é uma conta bem mais simples, uma conta bem mais rápida. E a questão da contagem de cenários, ou seja, seria fazer manualmente. Vamos jogar ver o final. Deu. Vamos ver, tipo assim, desse total de casos, o quanto que ficou válido, o quanto que caiu naquela faixa. Ou seja, seria um método mais manual mesmo. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui, essa primeira parte eu vou voltar mais pra frente, que ela se trata da questão da binomial. Vamos primeiro ver essa parte aqui, que a gente desenvolveu aqui um gráfico para ver um único valor, um único teste, melhor dizendo. Então vamos ver aqui. Importei aqui as bibliotecas necessárias e aqui a gente vai fazer uma simulação em que o saldo inicial é igual ao início e o ist aqui ele vai ser o algo próximo do início ali também, certo? Então isso aqui é questão de determinar as constantes, né? Determinar
os dados técnicos que a gente vai usar mesmo. Então aqui tem o for. O que é o for, gente? O for, ele realiza a contagem, por exemplo, aqui, for e in range, o range aqui também. O que ele vai fazer? Ele vai ficar contando de zero, vai começar no zero e vai até 90. É sempre menos um aqui, ou seja, ele vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, até 87, 88, 89, 90. Aí ele para. Ele basicamente ele serve para repetir uma etapa ou ficar jogando valores ali para a gente ver como que determinados números funcionam ali. Lembrando que ele sempre pula de um em um. Então aqui o sorteio é random barra ponto random, porque é aleatório, como eu mostrei antes lá para vocês. E aqui, se, if aqui. Se o P, que é a probabilidade ali, o resultado, for maior do que o sorteio, a gente ganha um. Ou seja, ele ganhou, ele venceu. Ele fez a aposta dele, ele apostou e ganhou. Se não, ou seja, se aqui o P, ou seja, a probabilidade for menor do que o sorteio, nossa probabilidade com 63, por exemplo, sorteou aqui 50, 63 maior que 50, ganhou um. Se aqui for, sei lá, o sorteio for 70, ele perdeu, ou seja, ele perde um no saldo, como a gente mostrou lá anteriormente, certo? Então aqui ele fica girando isso aqui, fica girando, fica girando. O for aqui faz essa parte toda aqui girar 90 vezes. Então aí depois ele vai retornar o ist. O ist seria basicamente essa contagem aqui do início. Qual foram os valores que isso aqui pegou, certo, pessoal? Então vamos lá. Para fazer o gráfico aqui, existe aqui a questão do plot, né? Para aqui os comandos, a questão de gerar as linhas, gerar as colunas, gerar tudo certinho. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que para fazer a questão do saldo mesmo, que aqui poderia gerar o print aqui, ó, como foi aqui, né? Porque ele realiza uma simulação aqui, certinho. Então, foi gerado o gráfico aqui, pessoal. Ó, nós podemos ver que o gráfico, tá vendo, ó, aqui no nosso caso, ele sempre começa com zero. Então, ele ganhou um, depois ele ganhou mais um, depois ele perdeu, ganhou, perdeu, e assim por diante. Ou seja, qual que foi o valor final aqui? A gente pode dizer que foi aproximadamente 11. Para o nosso caso, isso aqui seria um valor positivo, certo? Porque o nosso saldo ele precisa estar entre 8 e 37. Então, o 11 funciona aqui. Isso aqui, pessoal, é o gráfico de uma simulação apenas. Quer dizer, de 91 simulações. Só que a gente tem que realizar 91 vezes 4.021 vezes. Então, vamos agora ver como é que fica esse gráfico. Aqui, pessoal, é tudo igual anteriormente, tudo igual aqui. Mas aqui, a gente poderia ter utilizado um for aqui? Poderia, mas eu acho que talvez esse comando aqui ajude a gente. O que eu fiz aqui? O que a gente pensou? A gente fez aqui um contadorzinho, que ele começa em zero, e a gente vai fazer a seguinte linha de comando. Enquanto um contador for menor ou igual a 4021, aqui, que precisa, né? Porque, por exemplo, se ele bater igual aqui, dá certinho, certo? Então, tipo assim, porque se eu não colocasse esse igual, eu teria que colocar 22 aqui, certo? Porque ele teria que ser menor. Então, vamos lá. Se for verdade, ele vai realizar aquela toda isso aqui, que é a questão do plot. Isso aqui, ó, é a questão de pegar os valores, certo? Isso aqui é a captação dos valores anteriores. Ele está fazendo aqui, ó. Então ele pegou 91 vezes a probabilidade e gerou aqui o saldo final. Mas isso aqui é todo o caminho que o gráfico está fazendo. Então aqui foi feito, certo? E o contador eu faço com que ele some 1. Ou seja, ele fez isso aqui uma vez, de 0 foi para 1. Depois vai para 2, vai para 3, vai para 4. Isso até dar o valor que a gente quer, 4021. Assim que ele chegar no 4021, ele realiza e aí mais um. 4022, ele vai ver. O contador é menor do que isso aqui? Quer dizer, o contador é menor? Não, ele é maior. Ou seja, caiu para cá. Ele vai fazer o plot, certo? O plot final mesmo. Plot show, quer dizer, isso, ele vai realizar a demonstração, ele vai mostrar pra gente o gráfico. Aqui, ele só tá
montando o gráfico, a gente não tá vendo, a gente só vai ver o gráfico aqui no final. Como vocês puderam ver, gente, é bem como o professor disse pra gente, parece um miojo, porque são muitas combinações, são muitos números, são muitos, no nosso caso, por exemplo, é um valor alto de tentativas. Então, ficou parecendo bem um miojo mesmo. E aqui no meio existem diversos pontos, diversos valores aqui, que foi feita a questão dessa plotagem, dessa demonstração dos testes. Então, pessoal, basicamente isso. A gente já viu aqui, por enquanto, então, a primeira parte, que nós vimos o gráfico de quanto da demonstração dos resultados. Vamos entender agora a questão aqui da binomial, gente. A binomial, ela é bem mais simples do que ficar fazendo a questão na mão. Como o professor aqui, o professor mesmo, ele deu a fórmula aqui da aproximação do número de testes pelo número de sucessos vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de insucessos. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. O nosso número de testes, a nossa probabilidade, e aqui, né, basicamente, aqui é a probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso, porque é 1 menos a probabilidade de sucesso. O saldo mínimo e o saldo máximo. O saldo aqui, a gente pode dizer que é 8, mas, né, a gente poderia dizer do mesmo jeito que é 0, não vai influenciar muito, até porque, como vocês podem ver nas linhas seguintes, ele ele não é utilizado para nada. Isso aqui, pessoal, na verdade é uma verificação para fazer uma validação da questão de um teste da binomial mesmo aqui. A gente tem que pegar o n, que é o nosso número de testes, menos o int aqui, que vai ser isso aqui, ó. N menos o saldo mínimo dividido por 2 menos meio. Ou n menos o saldo máximo dividido por 2 vezes meio. Porque isso aqui, pessoal, é a questão para determinar alguns valores necessários e importantes para a gente utilizar na conta mesmo. Então vamos lá, os parâmetros aqui da normal. N vezes P, número de testes vezes a probabilidade, certo? E a questão aqui do sigma, que ele vai fazer probabilidade, número de testes vezes probabilidade vezes o sucesso, vezes o insucesso, elevado a meio, que é o que aparece aqui na fórmula, certo? Então aqui a gente tem o sucesso, o número de testes aqui, vezes o insucesso, quer dizer, a probabilidade de sucesso, vezes aqui o insucesso, certo? Então aqui, pessoal, nós temos a P1, que é a parte da parte mínima, depois a P2, que é da parte máxima. Então, assim, onde parou no máximo e onde parou no mínimo, para a gente ver basicamente a faixa. Então, assim, o quanto extrapola de uma, o quanto é retirado da outra e dá aquela faixa da quantos valores ficaram na faixa que a gente quer, entendeu? Então, porque, que nem eu falei para vocês antes, existem os valores inferiores que a gente não vai contar, do mesmo jeito que os valores superiores à taxa, a gente também não vai contar, porque não está na nossa faixa. Então aqui é basicamente isso que ele está fazendo, ele está fazendo a conta aqui, né, que é o norm, que é a aproximação pela normal, aproximação, a continha, tudo certo, porque ele está pegando aqui o valor o valor do mínimo, vezes a probabilidade, a questão aqui do sucesso, vezes a segunda parte. Ele calculou com isso, com o menor, depois ele calculou com o maior. A gente fez a subtração. Tá vendo aqui nesse caso, ó, ele acabou em 0,94. E o outro, ele acabou em 0,046. Existem valores aqui que a gente não vai contar para ver também. Então, aqui, isso aqui é basicamente para ver a verificação dos parâmetros, né? Para a gente ver se a conta aqui está certa, tudo bonitinho. E o que o professor pediu é qual é a probabilidade de sucesso, né? De quantos testes nesse meio tempo ficaram na faixa que a gente quer. A probabilidade de sucesso foi, para esse teste, 89,6%, a gente pode dizer. Isso aqui tudo, pessoal, é pela binomial. Mas ela exige um pouco mais de questão lógica, de raciocínio, porque você precisa saber as contas e precisa saber operar cada uma das etapas. Mas, como vocês puderam ver, ela não contém tantos passos até.
Agora vamos para a terceira e última parte, que é nós averiguarmos pela questão de como seria se a gente fizesse isso na mão, na contagem mesmo. Vamos lá. Aqui, pessoal, igual antes, certo? Que a gente vai ter que fazer. Porque como a gente fazer na mão, a gente precisa fazer essa averiguação de, de como fazer os testes, né? Porque a gente precisa desse teste. Aqui eu fiz diferente, só por questão de curiosidade. Botei 0 e n, porque como o n eu defini aqui, ó, que ele é 91, eu poderia colocar aqui também, por exemplo, de 0 até n, como foi o caso, tá vendo? Mas, por exemplo, aqui, para ficar mais dinâmico, eu coloquei de 0 a 91, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? O valor é o mesmo. Como com esse saldo, essa parte aqui vocês já entenderam, porque eu disse anteriormente. Agora aqui. Pessoal, a mesma coisa que a gente fez antes. A gente fez um contador aqui importante, né, pra gente fazer todas as simulações necessárias. E aqui é um resultado em que ele vai pegar os dados, os valores. Aqui, pessoal, mesma coisa daqui, praticamente, perdão, aqui que ele vai fazer a simulação, que ele vai gerar todos os valores aqui, sem problemas, ele vai pegar o 91 teste, fazer vezes a probabilidade, vai gerar um resultado e tudo mais, certo, pessoal? Aqui os valores, que é basicamente a gente vê quais os valores deram aqui, certo? Porque a gente está fazendo na mão. Então, qual é o valor final? Esse é o que nos interessa. Então, aqui tá pegando aqui os valores, certo? Len para definir qual é o tipo, né? Isso no container, porque são um conjunto de resultados. Aqui, mais uma para cá fazer a captação aqui, pessoal. Aqui, for em resultado. Resultado é, novamente, essa questão aqui de outro conjunto de dados. Aí ele vai pegar esse conjunto de dados aqui e vai gerar. Foi? Tá na faixa? Tá na faixa que a gente quer? Vai fazer aqui um retorno dos valores. Então, basicamente o que aconteceu foi, pessoal. A gente realizou o sorteio. Aqui realizaram o sorteio. Depois foi feita a averiguação aqui Aqui foi feito os números, aí depois as probabilidades, os testes, tudo certinho. Aí foi devolvido o resultado para cá, depois foi feita a averiguação de quais desses valores estão na faixa que a gente quer. E aqui realizamos aqui um comando print para mostrar quanto desse saldo foi válido. De todos os testes que a gente fez, 3.607 resultados foram válidos. Os resultados finais ficaram na faixa que a gente quer, certo? Isso é o quantos saldos válidos foram realmente aceitos. Mas a pergunta não é a quantidade de saldos, é a porcentagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores válidos, que são quantos valores vieram, dividir pela totalidade, pela quantidade de testes, e fazer vezes 100. A porcentagem de sucesso foi de 89,7%. Essa aqui foi a nossa porcentagem. Como vocês puderam ver, gente, esse passo aqui, ele também é trabalhoso, só que ele é mais trabalhoso do que, por exemplo, pela binomial. Porque esse passo aqui, ele funciona mais na questão da lógica. Se você capta a maneira que o teste funciona, é basicamente aqui isso funciona, você criar as linhas de comando, você criar o raciocínio para fazer o teste repetidas vezes. Diferente, por exemplo, da binomial, que a binomial ela já faz tudo de uma vez só. Ela realiza o teste de uma maneira mais rápida, não é necessário a gente ficar fazendo dois, várias vezes. Uma vez ela realiza tudo sozinha. Então, são duas abordagens diferentes, uma mais lógica e a outra mais de fórmula mesmo, mas como a gente pode ver, os resultados eles chegaram bem próximos um do outro. Então, os dois são considerados válidos, né? Até porque não existe um resultado final definitivo, né? Porque se trata de questões randômicas, questões de sorte, questões de sorteio mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou deixar o link desse dessa dessas linhas de códigos do Colab na descrição.
Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe nos comentários, que a gente está sempre passando para ver o feedback e tudo mais do pessoal. Caso tenha, a gente vai tentar responder da melhor forma que a gente puder. E creio que por hoje é isso. Fiquem bem, eh, estudem bastante, que isso é muito importante. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.